Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No Medinesp 2025, o cirurgião Paulo César Frutuoso defendeu que a medicina está prestes a comprovar o que o Espiritismo já anuncia há mais de um século, a existência do perispírito e a sua influência direta na saúde humana. E numa recente entrevista para o jornal Folha Espírita, ele reforçou a sua convicção. E nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Durante o último Medinesp, o médico cirurgião e pesquisador Paulo César Frutuoso apresentou reflexões sobre os chamados casos de curas improváveis ou remissões espontâneas, que são fenômenos raros que, à luz da medicina tradicional, ainda não encontram uma explicação plausível. Para ele, o equívoco está justamente em buscar respostas apenas no corpo físico. Se atualmente as pessoas até já aceitam que muitas doenças não se originam diretamente no corpo, ou seja, não possuem somente causas orgânicas, mas sim podem ser também causadas ou mesmo complicadas através da mente, quando não sabemos lidar com os nossos sentimentos em desequilíbrio, quando temos comportamentos mais coléricos e com isso ganhamos problemas de saúde. Por que haveria essa resistência da classe médica em aceitar que possuímos um corpo espiritual ou o perispírito? Pois agora, conforme o Dr. Paulo César Frutuoso relatou, começa a ser estudado pela ciência esse corpo espiritual, mas com o nome de campo morfogenético. Frutuoso concedeu recentemente uma entrevista para o jornal Folha Espírita, que também está disponível no podcast da Folha, e lá ele sustenta a convicção de que o avanço da tecnologia na medicina
inevitavelmente vai levar à detecção do espírito como um elemento estruturante da saúde humana. Ele disse para o jornal o seguinte: a antimatéria já é utilizada em exames, como a tomografia por emissão de pósitrons. Em breve, a sensibilidade desses aparelhos será suficiente para registrar a presença do perispírito e os seus danos. E ele completa: não é milagre, não é sobrenatural, é apenas ciência que ainda não chegou lá. Após 4 décadas de vivência no lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, Paulo César relata a sua convivência com fenômenos de materialização de espíritos, inclusive médicos desencarnados, que o teriam auxiliado em várias cirurgias muito complexas. Ele contou para o jornal Folha Espírita que ele percebe, particularmente, que jamais entrou sozinho num centro cirúrgico e que essa egrégora de apoio é real e atua de forma muito inteligente. Ele falou também para o jornal que o que hoje se chama de remissão espontânea de doenças, no caso de doenças graves, são muitas vezes resultado de intervenções espirituais profundas no paciente e que ainda não são compreendidas pela ciência convencional. E o mais importante, se a medicina, avançando, comprovar um dia a existência do espírito e da reencarnação, as implicações não vão ser apenas clínicas na nossa saúde física, mas também morais. Ele refletiu o seguinte: se o paciente percebe que pode nascer palestino ou judeu, negro ou branco, por que odiar o outro? Nós vamos aos poucos então entender que somos absolutamente iguais, percorrendo diferentes caminhos de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas que somos irmãos. E a ciência, portanto, quando provar a imortalidade do ser, vai trazer essa revolução ética. Para o Frutuoso, a resistência científica à espiritualidade é ainda um resquício da arrogância histórica do materialismo, mas os tempos estão mudando aos poucos, como nós podemos perceber e sempre trazemos aqui no portal. Na entrevista para a Folha Espírita, o médico também abordou, sem rodeios, o tema do aborto. Ele disse o seguinte: a mulher tem o direito sobre o próprio corpo, mas não sobre o corpo do filho. A conexão com o espírito reencarnante se dá no momento da fecundação e é acompanhada por equipes espirituais. Ou seja, não é um processo aleatório que nós teríamos a liberdade de escolher se queremos que continue ou não. Para Frutuoso, o espiritismo tem um papel essencial nesse momento de virada planetária, porque se alicerça não na fé cega, mas na fé raciocinada em experiências empíricas testemunhadas ao longo de décadas. Para ele, a medicina do futuro será profundamente espiritual e a espiritualidade do futuro será comprovada pela ciência. Até lá, resta à humanidade preparar-se com ética e conhecimento. E ao encerrar a sua participação agora no Medinesp, Frutuoso disse uma das falas mais emocionantes do evento. Questionado sobre como manter a fé em meio ao sofrimento, especialmente quando nós nos sentimos injustiçados ou achamos que a dor é desproporcional às nossas forças, ele disse o seguinte: Deus não pune ninguém. O que há é uma lei de retorno e o amor é o único caminho para curar os desequilíbrios que nós criamos nesta ou em outras vidas. E ele completou: se a vida te derrubou, não pense que é castigo. Às vezes é proteção, às vezes é reeducação. O universo não está contra você, ele está a seu favor, mesmo quando parece que não. Para quem quiser ter acesso a essa excelente entrevista na íntegra com o Dr. Paulo César Frutuoso, também pode ouvi-la no podcast da Folha Espírita.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês já leram ou já ouviram sobre Poliana? O livro de Eleanor Porter conta a história de uma menina de 11 anos, filha de um missionário pobre, que após ficar órfã foi morar na casa de uma tia rica, rígida, severa, que ela não conhecia até então. Mas a menina, mesmo diante da aspereza da tia, soube lidar com todas as situações frustrantes de maneira peculiar, mantendo-se otimista. Alguns podem estar aí virando a cabeça negativamente porque acham que a história de Poliana é uma falácia, que se trata de uma menina e depois de uma moça, tipo Boba Alegre. Depende da forma como analisamos este personagem tão peculiar. Se nos aprofundarmos na sua mensagem, veremos que podemos obter lições do seu comportamento contemporizador. No livro, seu modo de agir e reagir perante os problemas e frustrações chamou a atenção das pessoas com as quais ela passou a se relacionar na nova comunidade. Seu método era o que chamava de jogo do contente, que havia aprendido com o seu pai no dia em que ela esperava ganhar uma boneca e recebeu um par de muletinhas. Seu pai lhe explicou que não existia nada que não possuísse no fundo qualquer coisa capaz de nos fazer contentes. E ela então ficou contente por não precisar usar as muletinhas. Bom, depois desse dia, Poliana criou o jogo de procurar em tudo que existe ou acontece alguma coisa ou um motivo que a fizesse sentir feliz, passando assim a ensinar o jogo do contente sempre que encontrava alguém triste, aborrecido ou mal-humorado. Se pensarmos bem, toda situação tem diversas facetas. Cada pessoa vê e percebe uma coisa ou um fato de modo diferente. Se puxarem pela memória, lembrarão de situações que enfrentaram na família ou no trabalho, e cada membro do grupo naquela ocasião reagiu de maneira diferente, certo? Então pergunto, por que não podemos ressignificar as nossas reações negativas perante tudo o que nos acontece na vida? Sabemos que os sentimentos de revolta, pessimismo, desconfiança, medo, raiva, inconformismo, humilhação nos trazem um grande sofrimento. Esses sentimentos refletem o modo como enxergamos as pessoas, os fatos e as situações da vida. O caminho para nos educarmos e evoluirmos passa pela mudança de hábitos, sentimentos e atitudes. Porque então não buscar enxergar as coisas que nos acontecem sob outro prisma ou outros prismas? Será que é tão difícil assim? Tinha uma assessorista, no prédio em que eu trabalhava, uns anos atrás, a Fran, que tinha sua maneira peculiar de tratar a todos que adentravam o elevador, que chamava a atenção de todos. Estava sempre alegre, dizia um bom dia sonoro ou uma boa tarde e sempre tinha algo alegre para falar, uma frase de gratidão, um elogio. Mesmo nos dias nublados e chuvosos, ela bendizia aquele dia. Este comportamento era próprio dela, era natural. Certamente tinha problemas como toda mãe de família, porque ela tinha filhos, mas o fato é que muitos se alegravam ao pegar elevador com ela e retribuíam com alegria. Era uma verdadeira troca de boas energias. Bom, mas acreditem vocês que algumas pessoas, aliás,
graças a Deus poucas, não se conformavam com tanto otimismo e até faziam comentários como: para completar minha desgraça, hoje só falta pegar o elevador com a Fran, a Poliana, ninguém merece. Eu escutei algumas vezes comentários desse tipo. Percebem como tudo depende da forma como vemos e sentimos as situações? Deus, quando nos facultou o livre-arbítrio, deu-nos o poder de decidir o que queremos enxergar na outra pessoa ou no que ele está nos oferecendo, se optamos pelo lado bom ou ruim de tudo. O problema é nosso. Recomendo o livro Poliana, assim, para quem ainda não leu, e presenteiem seus filhos e netos com o volume e conversem com eles sobre isso, né? Eu acho muito importante. Nós não sabemos, assim, o resultado que isso tem para o nosso organismo, para o nosso humor e na atração, né, de coisas boas, né, de boas inspirações, porque nós nos colocamos, afinal, quando estamos assim, livres, em sintonia com o mais alto e facilitamos, né, a ajuda, a inspiração, não é mesmo? Então, ficamos por aqui. Uma boa semana para vocês e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos! Sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o futuro das grandezas materiais que o Espírito Emmanuel legou-nos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, conforme consta no livro Emmanuel, onde no capítulo 19, A Civilização Ocidental, Emmanuel nos esclarece dizendo: dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com o embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster, serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas do Espalato. Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços onde os homens se encontraram para se destruírem uns aos outros, em vez de se amarem como irmãos. Os raios da lua deixarão ver nas margens do Tâmisa, do Tibre e do Sena, o local onde a civilização ocidental suicidou-se à míngua de conhecimentos espirituais. O Império Britânico conhecerá então, como a Península Ibérica, a recordação dos seus domínios e das suas conquistas. A França sentirá, como a Grécia Antiga, um orgulho nobre por ter cooperado na enunciação dos direitos do homem, e a Itália se lembrará melancolicamente de suas lutas. De cada vez que os homens querem impor-se arbitrários e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair dentro dos seus enganos e de suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico, que caiu apesar do seu fastígio e da sua grandeza. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as
3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente o Mane, Téssel, Fares na festa do mundo. O livro dos Médiuns, do capítulo 12, questão 147, explica o aparecimento destas 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar, através da escrita direta em latim: Mane, Téssel, Fares. Para melhor entendimento e esclarecimento, perguntamos: quem foi Baltazar? Baltazar foi filho do rei Nabônida e morreu depois de ser derrotado por Ciro II na tomada da Babilônia em 539 a.C. As 3 palavras sintetizam, pela espiritualidade superior, a condenação aos desmandos, às orgias, à corrupção e às guerras que a Babilônia sustentava na vida do Estado e na relação com os outros povos. Atualmente decorridos 2564 anos, apesar de termos recebido os ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo e também do Consolador prometido, o Espiritismo, como estamos todos nós, humanidade terrena, nos comportando com relação às grandezas materiais e morais? A humanidade vive um momento de transição, onde as crises sociais, políticas, ambientais e morais que enfrentamos parecem prenunciar a necessidade urgente de um novo rumo. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, oferece uma visão otimista e, ao mesmo tempo, profunda sobre o futuro da humanidade, delineando os caminhos que podemos seguir em direção ao mundo mais harmonioso e ético. A doutrina espírita projeta que o verdadeiro progresso humano não se mede apenas pelos avanços das grandezas materiais, mas principalmente pelo desenvolvimento das virtudes morais. A transição para uma sociedade mais justa e pacífica requer que os valores espirituais, como a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o respeito à vida e à natureza e o amor, estejam na base de todas as ações individuais e coletivas. A ética espírita propõe uma mudança de paradigma em que o sucesso e a felicidade não serão mais medidos pelo acúmulo de bens materiais, mas pela capacidade de compartilhar, de servir e de amar ao próximo. Esse modelo ético será fundamental para a criação de uma sociedade mais equitativa, onde as desigualdades serão reduzidas e as oportunidades de crescimento moral e material estarão ao alcance de todos. Em breve, face à transição planetária da Terra, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, em que o bem predominará sobre o mal, a humanidade será chamada a equilibrar seu avanço tecnológico e científico, sempre e somente em busca da verdade, com uma moralidade elevada. Pois apenas o desenvolvimento intelectual, sem os valores éticos correspondentes, pode levar ao uso indevido do conhecimento. Amigas e amigos, ficou-nos bem claro que não podemos viver uma vida aqui na bendita e querida Escola Terra alheios às leis divinas.
Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, e os benfeitores espirituais estão neste momento de transição, insistindo para que todos nós consigamos doar de nós o melhor que já aprendemos em todas as nossas existências anteriores e da atual. Porém, a maioria de nós está dando o pior. Não nos esqueçamos jamais que o plantio é livre, porém a colheita é obrigatória perante as leis divinas. Portanto, está em nossas mãos o nosso futuro. Convidamos a todos para trabalharmos seriamente com propósitos firmes e sinceros, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que consigamos nos elevar mental, moral e espiritualmente. Sem trabalho não há progresso. Agradecemos então, meus amigos e amigas, a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.